castrar ou não castrar o seu garanhão. Eu sou a Juni e hoje eu vim aqui para iluminar a sua mente sobre essa questão que a gente fica na dúvida quando se tem um cavalo ou uma égua, se você deve, se você pode, como é que funciona, e várias dúvidas que eu vou colocar uma telinha aqui de tudo que eu vou responder hoje, para você não ficar mais perdido sobre isso. Vamos começar por como funciona a castração, que é muito importante, e uma das primeiras coisas que você precisa ter ciência de que quem faz isso é só o veterinário, não vai fazer no seu vizinho. Aqui tem muitas histórias de gente que teve cavalo, ou então conhece alguém que faz a castração, ou que já viu como se faz castração e tenta fazer sozinho, sem a menor condição, sem o menor conhecimento, e isso pode matar o seu cavalo e fazer ele sofrer muito também. Isso é horrível. Então, se você quer castrar seu cavalo, pelo amor de Deus, faça com o veterinário, não com um carniceiro qualquer que você conhece por aí, por favor. Existem duas formas de você castrar o seu cavalo. Você pode levar para um centro cirúrgico, por gente rica, ou você pode castrar na propriedade onde seu cavalo está. Então, no meu caso, os meus cavalos foram castrados na minha propriedade. A cirurgia pode ser feita com o animal deitado ou em pé. O meu veterinário deita os animais porque ele diz que é melhor para a coluna dele. Mas não faz diferença para o animal como é que você deve ou não fazer. A cirurgia é bem simples. Ele basicamente é fazer uma incisão nos testículos do cavalo e vai tirar duas bolinhas lá de dentro que ele vai cortar e vai remover. É meio desagradável, mas aí a gente acaba participando de tudo e vendo tudo isso, né? Mas tá tudo bem, o cavalo vai ficar bem. Na realidade é muito simples, é muito rápido. Fica aberto o escroto, né? A bolsa fica aberta, ela não é fechada, porque eles só fecham os vasos de grande calibre. Então sim, seu cavalo vai ficar inchado por alguns dias e fica uma coisa horrorosa, não se assuste, vai ficar tudo bem. Vai ficar inchado, bem inchado. Meu zoom não é muito bom, então fica meio ruimzinho de mostrar. Vou ver se ele vai chegar perto, que começou aplicando a medicação, ele tá meio traumatizado com a minha presença. Mas ó, como fica muito inchado. O animal, logo que você faz a castração, ele já pode ir a pasto. Na realidade, o ideal é que ele vá a pasto, porque quanto mais ele se movimenta, a chance dele ficar inchado, ou então esse inchaço não fica tão grande. Então, quanto mais o animal se movimenta, melhor pra ele. Pode manter na baia? Sim, pode manter na baia. Se tá num lugar onde você não pode deixar seu animal solto, não tem problema, mas leve o seu animal pra se movimentar todo santo dia, porque isso ajuda muito na recuperação. O cavalo pode levar algumas semanas para desinchar completamente e voltar às atividades normais. Não é recomendado que você monte seu cavalo antes de completar um mês de castração. Lembre-se, por menor que seja essa cirurgia, é um animal, é uma cirurgia e ele está aberto. Então, não pode ficar montando o cavalo, não pode colocar ele pra trabalhar, não pode colocar ele pra praticar esporte, ele precisa se recuperar. E quanto tempo que eu tenho que esperar pra poder juntar com outros cavalos, com éguas? A recomendação é no mínimo um mês, o ideal é 3 meses, porque com 3 meses, com certeza, ele não tem mais testosterona, então ele não vai ser mais briguento e também não vai mais tentar cruzar com as éguas que você tiver aí na região, no seu aras, na sua casa, no seu vizinho. Então, seja lá qual foi o motivo pelo qual você decidiu castrar seu cavalo, ele não vai ter problema com éguas, ele vai ficar um animal assexuado a partir de 3 meses, com 3 meses já é garantido isso. E foi uma pergunta que eu me fiz, por que a gente não castra as éguas? Já que é legal vender cruza de garanhão, né? Bom, as éguas não podem ser castradas, na realidade o que elas não podem não é recomendado, mas sempre tem algum veterinário doido que acaba topando uma loucura dessas, mas para você castrar uma égua, você tem que abrir ela, e isso é muito grande, é uma cirurgia muito extensa, muito profunda. A chance dela ter uma sepse e dela também morrer depois de uma castração dessa é muito alta, tem muita perda de sangue, então cirurgias grandes assim em animais, a não ser desse porte, ainda mais que é rural, se não for absolutamente necessária, como uma cólica, a gente não faz. Não é recomendado. Não aconselho que você faça isso, você tem uma grande chance de perder seu animal. É raro um veterinário que tope fazer uma coisa dessa. E se topar, você tem que saber que você está correndo um risco altíssimo de perder seu animal.
E a pergunta que não quer calar: quais são as vantagens? Muitas, na realidade, maravilhosas vantagens de você castrar o seu garanhão. Se você pratica esporte, ele fica mais focado. Isso é ótimo, porque cavalo sem foco só faz merda. Ele fica menos agressivo, então, a não ser que seja da natureza dele ser agressivo, que tem realmente alguns cavalos que mesmo depois de castrados ainda ficam um pouco irritados, um pouco difíceis de lidar, isso tem mais a ver com a personalidade dele. Mas a grande maioria dos cavalos ficam muito dóceis, ficam extremamente de boa. É excelente para evitar acidentes, como nas cavalgadas, como eu já vi cavalo que montou em outro cavalo, cavalo que brigou com outro cavalo, pessoas que caíram do cavalo, cavalos que se assustam com mais facilidade, cavalos que fogem de casa atrás de éguas, cavalos que fogem das baias e brigam com outros cavalos, cavalos que estão na baia e tentam pegar o cavalo que está passando, entre várias formas de o cavalo ter estresse e tentar fugir, ou tentar agredir, ou tentar pegar uma fêmea e isso virar um grande estresse. Também é muito comum você ver pelos ares histórias de descobri que estavam cruzando com meu cavalo e fazendo potros, e meu cavalo vale milhões. Não milhões não, né? Talvez. Mas seu cavalo tem um significado, valor, e aí alguém pega o seu cavalo escondido, cruza com a égua, faz um potro, vende o potro, e aí ele passa a ter um cavalo que tem grande valor, sem te dar os royalties disso. Também existe muito roubo de cavalo para cruzar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um cavalo de pelagem rara, difícil de encontrar no Brasil, que graças a Deus está castrado, então esse problema eu não passarei mais, que é de roubar esse cavalo para poder cruzar e produzir animais de alto valor. Então, quando você tem um cavalo castrado, ele tem menos chances de roubo de esperma e menos chances de vários problemas você pode ter com uma pessoa de má índole. É muito mais fácil um cavalo ser domado se ele nunca cruzou ou se ele cruzou e você castrou. Porque a gente, por exemplo, aqui tem um cavalo que durante a doma, que deveriam ter feito e não fizeram, cruzaram o cavalo e ele era muito bonzinho, mas depois que você cruza o cavalo, ele perde totalmente foco. E quando ele perde foco, fica muito difícil de domar. Então, se você tem um cavalo que você ainda não tinha levado para doma e ele cruzou, você vai ter uma dificuldade gigantesca de conseguir domá-lo. Pode ser que você consiga, mas o domador tem que ser muito bom, ter muita paciência e isso vai te custar muito alto. Socialização. Todo mundo socializando e se conhecendo de novo. Cavalos castrados são mais sociáveis, então você pode deixar ele com éguas, com outros cavalos, até com garanhões. Por quê? Porque ele é um cavalo que fica assexuado, o que significa que é como se ele não tivesse sexo. Então, as fêmeas não veem ele como macho, os machos não veem ele como macho, e ele vira um cavalo neutro dentro do grupo. Então, ele consegue brincar com outros cavalos, ele consegue ter uma vida super de potro. A vantagem é que as baias ficam muito menos destruídas. Cara de bagunça, cara de que acordou agora, em pleno outono, com essa bagunceira aqui, ó, pegando a minha roupa. Mas você falou de tantas vantagens? Então, qual é a desvantagem? Bom, só tem duas desvantagens. A primeira tem a ver com o dinheiro, mas é o dinheiro que pode, na realidade, não é que ele vai, mas pode vir deixar de cair no seu bolso se você tiver um belo animal, como um que eu tenho aqui, na realidade, os meus dois garanhões, ex-garanhões. Um deles tem pelagem rara, que eu acho que eu falei no início do vídeo, então esse é um cavalo que se eu cruzo, eu consegui uma pelagem bacana. A cruza dele só por você cruzar ele, só pelo valor que ele tem, já faz com que ele gere potros mais caros. O fato dele ser de raça também gera potros mais caros. E se esse cavalo ele é bom em alguma coisa, isso também gera potros mais caros. Então eu tinha um de pelagem rara, que já poderia me gerar um lucro bacana pela cruza. E eu tinha um cavalo que ele era bom em esportes. Ele ainda é bom em esportes, na verdade isso não mudou. Mas também por conta disso, por causa dessa boa genética em esportes, ele também tinha potros com valor muito bom. Então é um dinheiro que você deixa de ganhar com um cavalo de raça, que seja bom em alguma coisa, que tenha uma pelagem muito rara, que tenha alguma grande vantagem para o mercado dos cavalos. A outra desvantagem é que se você já tem um cavalo que ele é meio parado, meio que não tem vontade para nada, aquele cavalo que é frio, a probabilidade dele ficar mais assim
é de pelo menos 50%. O que me leva àquela questão sobre os mitos da castração do cavalo, que existem, nossa, muitos, e alguns deles você provavelmente escutou, e talvez seja o motivo pelo qual você está nesse vídeo hoje. O primeiro mito foi o primeiro que eu escutei quando eu comprei o Apache, e aí tinha alguém falando sobre castrar o cavalo, e até falaram se eu castraria o Apache, na época eu jamais castraria, que é o cavalo perde o brilho. Esse brilho que as pessoas falam, principalmente o pessoal que é o peão, que anda a cavalo, ele gosta muito do cavalo que é afoito, que ele anda querendo correr e que se empina em cima dos outros e que faz esse caos. Para eles, para alguns tipos de pessoas, isso é muito importante. Então, para eles, o brilho é o cavalo chegar chegando. Tem cavalo que, se for da personalidade dele, isso não vai mudar, nem um pouco. Agora, se for porque ele tá com excesso de testosterona, que é um hormônio, que é uma química no corpo, isso realmente pode diminuir. Ele vai ser menos afoito, ele vai ser menos escandaloso, mas ele ainda vai ter aquela chegada dele bonito, elegante, aquele cavalo que é um lorde. Essa lordiosidade, que é uma palavra que nem existe, mas eu acabei de inventar, essa é uma coisa que você vai ter uma grande vantagem, porque ele vai ficar até melhor mesmo. E só um adendo, se você não sabe qual é o efeito dos hormônios, essa química que acontece no corpo de um animal, é mais ou menos como você pensar quando você bebe ou quando alguém usa drogas. Funciona mais ou menos igual. Então, dependendo da pessoa, tem gente que bebe e fica com sono, tem gente que bebe e fica alegrona, tem gente que bebe e fica agressiva, tem gente que bebe e fica acelerada. Existem vários tipos de formas dessa química acontecer no seu corpo. Com as drogas acontece mais ou menos assim também. E o hormônio, ele também funciona exatamente como bebida e drogas. Outro mito é que o cavalo fica preguiçoso. E isso não é verdade, isso é um mito. Cavalos que são castrados, eles não ficam preguiçosos. Na realidade, o que você tem que ver e analisar muito bem é a personalidade do seu cavalo. Se seu cavalo, ele é um cavalo que ele já é parado, como eu já cheguei a dizer antes, que ele já não tem muita energia, já aquele cavalo que prefere ficar o tempo todo comendo, que não quer olhar pra você, que você dá um toquinho e ele não anda, que ele não liga para outros animais, ele vai continuar sendo esse cavalo e pode até piorar. Agora, se o animal sempre foi agitado, um cavalo que é ativo, isso dificilmente vai mudar, tá? É uma coisa que, por exemplo, a gente tem 2 cavalos aqui que foram castrados tem 3 meses. Um deles nunca foi um cavalo realmente de chegar, você solta no piquete e sair correndo. Ele dá uma corridinha rápida e acabou, não queria mais. O outro, você solta, ele corre, ele quer socializar, ele quer interagir, ele é agitado. É da natureza dele. Quando é natureza do animal, é natureza, isso não vai mudar, não importa a sua personalidade. Isso não vai mudar porque você castrou o seu animal. Ai, não serve pra esporte. Isso também é um mito gigantesco, porque afinal de contas não existiria a prova dos castrados e as fêmeas não seriam campeões. Afinal de contas, elas não têm tanta testosterona assim. Uma das grandes campeões de tambor internacionais é uma égua. O que significa que ela não tinha testosterona pra ganhar uma prova como um garanhão. O que significa que a testosterona não é importante para se ganhar provas ou para se praticar esporte. Você vê cavalos incríveis correndo, saltando, fazendo qualquer tipo de esporte que ele se proponha. Na realidade, você castrar o seu cavalo para praticar o esporte, na realidade é uma vantagem, porque o cavalo fica mais focado, ele fica mais... Então, eu recomendo muito que, se você gosta do esporte, seu cavalo ele tá muito difícil, ele não obedece, ele perde foco, ele se atrapalha, castra. Castra porque vai ser vantagem. Existem algumas situações que vão fazer você refletir e você perceber que está na hora de você castrar o seu cavalo. A principal delas é animal agressivo. E testosterona deixa o animal extremamente agressivo. Então, um cavalo que ele ataca o tratador, um cavalo que te ataca, um cavalo que ataca outros cavalos, que ataca outros animais, que ataca outras pessoas, cavalos com um temperamento agressivo, esse cavalo, por favor, castre, você vai evitar muita dor de cabeça. Cavalo que não tem foco, então você coloca ele na doma, você tenta ensinar o esporte, você tenta ensinar qualquer coisa para esse cavalo e ele não aprende. Você sai com ele, ele se assusta porque ele não estava prestando atenção no que estava acontecendo na rua. Você manda ele fazer uma coisa, ele faz outra. Um cavalo que não tem foco, também ideal castrar. Cavalo que cruzou antes de ser domado. Esse, eu recomendo que você castre. É obrigatório. O cavalo não vai aprender se você não castrá-lo.
Não, ele vai aprender, mas vai te custar muito tempo e dinheiro. E eu não sei se você tá disposto a esperar, tentar, mas se você não tá disposto, castre, porque vai facilitar a sua vida. O cavalo para de pensar besteira e ele consegue se concentrar no que você está tentando ensinar para ele. Quando você precisa juntar fêmeas ou outros garanhões, outros cavalos num único lugar, também é legal você castrar, porque evita brigas e acidentes. Então, você quer deixar ele no pasto, você tem outros animais, você precisa que ele socialize, castre esse cavalo, porque evita brigas e acidentes, então eu recomendo sim. Se você tem mais alguma dúvida sobre castração, pode deixar aqui nos comentários. Se você chegou até o fim desse vídeo, deixa o seu like, porque isso faz com que eu saiba que esse tipo de vídeo te agrada, te ajuda e me mantém com mais vontade de fazer vídeos assim pra você, tá bom? Então, deixa o like e até mais!